Mas então, gente, aí estava falando da situação do Phelps, aí um último autor importante aqui nesse assunto a ser citado é o Milton Friedman, que em 1968 ele publicou esse artigo aí, que é a função da política monetária, que é a causa da inflação, né? Com base na política monetária que o governo pode gerar inflação. E o Milton Friedman, ele diz, também não tem, é um trabalho puramente teórico, foi uma apresentação que ele fez em alguma faculdade, e ao fim da apresentação ele resolveu escrever um artigo, né? Que acabou sendo publicado em uma revista científica importante de economia, que é a American Economic Review, né? Mas nessa apresentação, nesse artigo, ele fala quais são os limites da política monetária, o que ela é capaz de fazer e principalmente o que ela não é capaz de fazer. E segundo Milton Friedman, a política monetária não é capaz de afetar a taxa de juros real da economia, que é um assunto que aqui para a gente por enquanto não interessa, né? Mas também a política monetária do governo não é capaz de afetar o nível de emprego da economia, no sentido que a gente já havia considerado nos vídeos passados e alguns vídeos atrás, quando eu falei de taxa de nível de pleno emprego. Eu citei o conceito de desemprego natural do Milton Friedman, justamente essa pessoa que eu estou citando aí agora, né? Aí a imagem do Milton Friedman é essa, né? Ele já faleceu e ele ganhou o Nobel de Economia em 1976, tá? Mas, enfim, nesse artigo ele bota que a função da política monetária, a política monetária é incapaz de afetar tanto a taxa de juros quanto o nível de emprego, no sentido de que há uma taxa natural de emprego da economia e que o nível de atividade e emprego tendem a essa taxa natural, ainda que seja a longo prazo. E o governo, via política monetária, tentar alterar o nível de emprego, ele até pode, mas a curto prazo. A questão é que toda política monetária vai dar uma consequência inflacionária a longo prazo, né? Ou, de novo, a ideia de que a longo prazo não existe, das duas uma, não existe a curva de Phillips, não existe uma relação estável de curto prazo entre inflação e desemprego, ou a relação até existe, mas a curva de Phillips é vertical ao nível do desemprego de pleno emprego, né? Então, para um certo nível, para o dado desemprego de pleno emprego, uma política monetária ativa do governo só vai levar a longo prazo à inflação ou deflação, caso o governo adote ativamente uma política de não criar inflação, né? Mas, enfim, pegando um trecho aqui importante do artigo do Milton Friedman, a gente tem o que? Fazendo uma tradução livre, a curva de Phillips pode ser considerada razoavelmente estável e bem definida para qualquer período para o qual a taxa média de inflação e, portanto, inflação esperada seja relativamente estável, né? Curvas computadas ou consideradas para diferentes períodos ou diferentes países para o qual essas condições tenham sido satisfeitas podem diferir em nível, né? E o nível da curva dependendo da média da taxa de variação de preços, né? Então, países que têm uma inflação mais alta, eles tendem a ter uma curva de Phillips mais elevada, uma curva de Phillips de curto prazo mais elevada. Países que têm inflação mais baixa tendem a ter uma curva de Phillips mais baixa também. A relação entre inflação e desemprego muda de país para país, de condição para condição, né? Aí foi isso que eu falei quando eu mostrei a curva de Phillips original, que eu mostrei ali a equaçãozinha que o Phillips havia estimado. Eu falei, não precisa decorar isso, não é para decorar, aquilo ali só vale para a Inglaterra naquele momento. Diferentes países teriam diferentes relações, né? Mas então ele continua, o nível dependendo da mudança. E quanto mais alta a taxa de inflação, mais alta tende a ser a curva, né, de Phillips de curto prazo, né? Mas isso considerando curto prazo, né?
Se a gente pensar em termos de longo prazo, a gente tem o que ele considerou, né? Esse é um trecho do artigo dele também. Esse gráfico aí não consta do artigo, eu que estou elaborando com base nessa afirmação dele no artigo, né? Restabelecendo a análise de Phillips em termos de taxa de mudança do salário real, que é o que eu estou botando ali no eixo vertical, as coisas ficam mais precisas, ou mais precisamente os salários reais antecipados, então tudo se encaixa, né? O que ele está querendo dizer? Primeiro, o salário real, como a gente já viu antes do assunto da curva de Phillips, o salário real que as firmas se dispõem a pagar é uma função da produtividade. E a produtividade na economia como um todo, a curto prazo, depende do nível de emprego. Então, falar em salário real ou desemprego, a gente está meio que falando da mesma coisa, né? No sentido de que salário real depende da produtividade, a produtividade depende do nível de emprego, né? Então, para um certo salário real da economia, ou para o salário real de pleno emprego da economia, é esse o salário real que trabalhadores querem receber. Se houver inflação, os trabalhadores vão exigir mais salário nominal, então a taxa de variação de salários nominais será alta. Se a inflação for baixa, a taxa de variação de salários nominais será baixa, pois o trabalhador vai exigir pouco aumento de salário. Ou até mesmo por uma deflação, trabalhadores aceitariam redução de salário nominal, de tal forma que o salário real permanecesse estável, né? E esse salário real depende do nível de emprego que, na visão de Friedman, a longo prazo, bem como de Phelps, a longo prazo tende a ser o nível de pleno emprego, né? E referente ao nível de pleno emprego, nós temos a taxa natural de desemprego na visão de Friedman, que a gente já falou alguns momentos atrás, tá? Alguns vídeos atrás. Mas então, aí outro trecho aí que é importante, né, do texto do Friedman, para evitar desentendimento, me deixa enfatizar, por usar o termo natural, taxa natural de desemprego, ele não quer falar que ela é imutável, que não muda, né? A taxa natural por si só ela muda de tempos em tempos. Já havíamos falado sobre isso, né? Existe um certo nível de pleno emprego na economia e esse pleno emprego pode mudar ao longo do tempo. Quando eu falei de pleno emprego, eu falei, você tem um país mais jovem, o pleno emprego é um país mais idoso, o pleno emprego é outro, né? E um país que envelheça ao longo do tempo, o pleno emprego vai mudar. Mas referente ao pleno emprego, existe um certo salário real e trabalhadores vão querer ou exigir, demandar esse salário real. Variações de preço só levam a trabalhadores a variarem a longo prazo o salário nominal exigido, mas de forma a manter inalterado o salário real. Eles só querem compensar as perdas inflacionárias. Eles não querem ganhar com a inflação. Eles até podem querer ganhar da inflação, mas já antecipando que a inflação vai subir. Então o trabalhador, o conjunto de trabalhadores, os sindicatos, vão exigir aumento de salário, não porque está querendo obter ganho real, mas sim porque eu estou querendo me proteger da inflação. Os trabalhadores vão querer se proteger da inflação que espera-se que vai vir, né? Mas então, temos o gráfico esse artigo do Milton Friedman, né? E o último trecho aí desse artigo do Friedman, a gente tem o que? A crença, a ampla crença que existe um trade-off permanente, uma versão sofisticada, um trade-off permanente entre desemprego e taxa de inflação ou taxa de variação de salários nominais. O que é trade-off? Trade-off, a tradução literal, se não me engano, é troca, né? A gente pode trocar desemprego por inflação ou inflação por desemprego. A gente quer menos inflação, tem que ter mais desemprego. A gente quer menos desemprego, vai ter que ter mais inflação. A gente tem que trocar um pelo outro. Isso que significa essa expressão trade-off, né? Mas então, segundo Milton Friedman, a ampla crença de que existe um trade-off permanente é uma versão sofisticada da confusão entre alto e crescente, que é reconhecida de forma simples, né?
crescente taxa de inflação pode reduzir o desemprego, uma alta taxa de inflação não. Então aquele tal negócio, a gente tem um certo nível de emprego, um certo nível de preços, tem um equilíbrio no mercado de trabalho e na economia, com um certo nível de preços. Se de repente os preços sobem e um pouco que seja, uma pequena inflação, 0,15%, 0,5%, 1%, isso pode gerar emprego, a inflação está aumentando, isso só um pouquinho, né? Agora, manter 100% de inflação, 200%, 1000% de inflação, vai gerar emprego? Não, porque numa situação como essa, fatalmente, o trabalhador vai exigir reposição das perdas inflacionárias e vai exigir o quanto antes. Então, mesmo que os preços subam muito, o que eleva a demanda de trabalho, o trabalhador já vai imediatamente reduzir a oferta de trabalho. E a consequência da inflação alta sobre o nível de emprego fica sendo nula, né? Virtualmente nula. O que interessa dessa relação de curto prazo entre inflação e desemprego são duas. Primeiro, que ela se mantenha baixa, a inflação seja baixa. Um pequeno aumento de uma inflação baixa, um pequeno aumento de preços pode levar a aumento de emprego, mas é a curto prazo. Dentro em breve, mesmo que você considere ao longo de vários anos, então você tem um ano, 0,5% de inflação, nenhum trabalhador vai exigir reposição da perda inflacionária, é muito pequeno, mas vem um segundo ano, outro 0,5% de inflação, um terceiro ano, um quarto, um quinto, será que ano após ano, com pequena inflação, o trabalhador vai ficar sempre aceitando o mesmo salário inicial? Fatalmente não, mas cedo ou mais tarde vão exigir a reposição das perdas inflacionárias acumuladas nos últimos anos, mesmo que a inflação anualmente tenha sido baixa, né? E nesse caso, a inflação ao longo do tempo muito baixinha foi gerando emprego, vai chegar um momento que tudo que foi gerado de emprego vai ser perdido pela a exigência de reposição das perdas inflacionárias. O trabalhador vai criar aumento do salário nominal, tá certo? E o nível de emprego volta a ser o que era, né? Então, temos algumas ideias, né? Inflação gera emprego? Sim ou não? Uma inflação baixa a curto prazo pode ser, também não é garantia, né? Pode ser que gere emprego, né? Já tínhamos falado alguns vídeos atrás sobre a esterese. Aqui no Brasil nós sofremos muito com isso. Até hoje nós temos a mentalidade da correção monetária. Até hoje, anualmente, o brasileiro pensa em correção. Correção do plano de saúde, correção do aluguel, correção de salário, correção da conta de luz, correção da passagem de ônibus. Isso está meio que no sangue do brasileiro. O brasileiro pensa em corrigir os valores nominais anualmente ou periodicamente, né? Outros países não obrigatoriamente é assim, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que mesmo uma inflação baixa no Brasil, uma inflação de 0,3%, ao longo do ano essa inflação pode gerar emprego, mas daqui a um ano o trabalhador já vai exigir 0,3% de reajuste, né? Outros países talvez levasse mais tempo para o trabalhador exigir o reajuste, tá bom? Mas enfim, só para concluir aqui essa questão de curva de Phillips, vamos ver aí a evolução dela ao longo do tempo, né? A evolução do conceito da curva de Phillips. A gente tem inicialmente a curva de Phillips, né, proposta pelo próprio Phillips em 1958, que relacionou a taxa de variação de salários nominais com a taxa de desemprego na economia britânica, né, em quase um século de dados. Posteriormente, em 1960, Samuelson e Solow alteraram o conceito da curva de Phillips. Em vez de considerar a relação entre variação de salários nominais e desemprego, eles consideraram que supostamente existe aí uma relação entre inflação e taxa de desemprego, né? E essa relação aí teve grande impacto na política econômica, pois os governos, né, passaram a considerar que eles podem utilizar a inflação como instrumento de geração de emprego. Para gerar emprego, é só gerar um pouquinho de inflação, que isso aumenta a demanda de trabalho, mantida a oferta nominal de trabalho, isso levaria a aumento no nível de emprego, né? Então, para reduzir desemprego, era só realizar um pouquinho de inflação.
Só que essa relação, logicamente, foi usada e abusada pelos governos, chegando ao momento em que os anos 70, né, fim dos anos 60, já nos anos 70, essa relação foi destruída e passou-se a se considerar que a longo prazo essa relação não existe. Até pode ter essa relação a curto prazo, mas mesmo essa pode ser muito enfraquecida pelo uso abusivo da inflação como instrumento de geração de emprego. De tal forma que chegou Phelps e Friedman elaboraram a ideia de que na realidade existem diversas curvas de Phillips a curto prazo, né, que mudam de acordo com as expectativas inflacionárias. E quanto maior for a inflação da economia e maior for a expectativa de que vai ocorrer inflação, especialmente com uma política deliberada do governo, então mais elevada será a taxa de inflação necessária para se manter um mesmo nível de desemprego, né? O que, de outra forma, né, em outras palavras, a economia a longo prazo ela tende ao seu nível de desemprego natural, e para esse nível de desemprego a inflação será tanto maior ou menor conforme sejam as expectativas inflacionárias. Políticas monetárias, políticas econômicas que levam à inflação tendem a longo prazo a não alterar o nível de desemprego, tendem apenas a gerar inflação, tá certo? Entre outras, né, outras observações. Isso aí é um assunto muito importante. Aqui estou apresentando brevemente o que é a curva de Phillips, né, e sua evolução ao longo do tempo. Mas, por exemplo, uma das consequências do Samuelson e Solow é que o governo poderia gerar emprego gerando inflação. Já uma das consequências de Phelps e Friedman é que é possível combater a inflação apenas alterando as expectativas das pessoas. Mas uma forma de alterar as expectativas das pessoas é justamente o governo se comprometer a não fazer inflação e as pessoas confiarem nisso, né? Você confia no governo? Se o governo disser que não vai fazer inflação, você acredita nele? É complicado, né? Mas enfim, nós temos aí a evolução do conceito de curva de Phillips, tá certo? Mas então tá, a gente fica por aqui agora. Então, valeu, tchau.